Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, que tem como tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A intenção do apóstolo Paulo, nessa altura da carta aos Efésios, era confortar o coração dos irmãos ali na cidade de Éfeso. Por quê? Havia muita intriga entre os judeus e os gentios. E os judeus batiam no peito e diziam que a presença de Deus estava somente lá no templo em Jerusalém. A presença de Deus estava somente lá no santuário em Jerusalém. Isso com certeza entristecia e deixava muitos cristãos gentios com dúvida. Será que Deus habita comigo? Será que eu agrado a Deus? Será que Deus anda comigo? Será que Deus é na minha vida? E o apóstolo Paulo ele vem explicando aos irmãos que eles são morada de Deus, santuário de Deus. Os cristãos é que são templo de Deus, morada de Deus. E aí Paulo conforta os irmãos e ainda diz que essa verdade ela está fundamentada em Cristo. E esse fundamento foi entregue ainda pelos apóstolos, tem o testemunho dos apóstolos e dos profetas. Não os profetas do Antigo Testamento, mas os profetas do Novo Testamento. A intenção do apóstolo Paulo era confortar os irmãos, dizendo: Deus habita com vocês, isto é uma verdade, esta verdade está fundamentada em Cristo. Ele explica que Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular. Nós vamos aprender hoje o que significa a pedra fundamental, a pedra angular. E ele explica aos irmãos que tem o testemunho dos apóstolos, essa verdade, e dos profetas. Qual verdade? Que Cristo trouxe para os gentios a graça de poderem ser templo, morada de Deus em espírito, pela fé. E Paulo tenta confortar os irmãos. E para nós, nos dias de hoje, irmãos, isso é uma riqueza, uma alegria que vem para o nosso coração, porque nós não andamos sozinhos, Deus habita conosco, Deus mora em nós pelo seu Santo Espírito, temos amizade e intimidade com Deus, e isso é motivo de grande alegria para que nós possamos andar servindo a Deus com satisfação, crendo nesta verdade e fundamentado em Cristo e também na doutrina que os apóstolos nos deixaram. Vamos aprender também aqui qual é a doutrina que os apóstolos ensinaram. A doutrina, Paulo fala, né? A doutrina dos apóstolos. Então nós vamos aprender qual doutrina é essa, tá? A lição não é tão extensa e tem muita riqueza aqui nos ensinamentos de cada tópico. O segundo slide, o primeiro tópico da lição, a primeira parte, diz assim: um edifício espiritual, tá? Tudo lembrando que Paulo está consolando e confortando e edificando os irmãos. Olha só, santuário judeu. Vamos entender por que Paulo menciona essas coisas. Entre os judeus, a cultura de edificações feitas com pedras era muito valorizada e popular. Então, expressões como pedra de esquina, pedra angular, edifício e fundamento eram bem populares. Por isso, Paulo diz que os cristãos estavam edificados sobre o fundamento dos apóstolos, conforme Efésios 2:20. Então aqui a lição vem falando, que o Paulo menciona isso, que os cristãos estavam edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Paulo está explicando, na linguagem da época, todos eles sabiam o que era um fundamento. Fundamento era a base de uma construção bem ajustada. E qual era o propósito de todas as construções? Abrigar as famílias para viverem felizes. E Paulo está dizendo que os cristãos tinham motivo para se alegrar, porque eles estavam edificados, para a morada de Deus, sobre o fundamento dos apóstolos, que Paulo estava querendo dizer que a verdade que eles estavam recebendo era algo firme, era algo sólido, era genuinamente verdade, o ensinamento que os cristãos de Éfeso estavam recebendo. Então Paulo está tranquilizando eles com esta linda explicação: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Em outras palavras, vocês descansem o coração. Vocês estão ajustados em Cristo para a morada de Deus.
E isto é verdade, porque os apóstolos testemunharam essa verdade e os profetas também testemunharam essa verdade. Vocês têm paz com Deus. Olha só que lindo. Slide 3, segundo tópico. O santuário cristão. Paulo recebeu a revelação de que os cristãos são morada de Deus em espírito, visto que havia muita discórdia entre judeus e gentios por causa do templo. Paulo explica aos cristãos que a verdadeira morada de Deus não era o templo de Salomão, mas todo aquele que crer no Senhor Jesus. Está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Então Paulo, notem, já vai com mais clareza dizendo: vocês são morada de Deus, o santuário de Deus, já para tirar do coração de alguns a tristeza divulgada pelos judeus de que Deus só habitava lá no templo de Salomão. Então Paulo vai consolando os irmãos dizendo: não, vocês são habitação de Deus. E isto é verdade. Tá? Essa verdade foi testemunhada pelos apóstolos, pelos profetas, e isso é um fundamento bem sólido e vocês são um edifício bem firmado em Cristo Jesus. Slide 4. Aqui eu fiz uma junção do tópico 3 e 4 porque explicam praticamente a mesma coisa. A pedra angular e Cristo a pedra principal. Já vou explicar o que significa pedra angular e pedra principal. Depois que os hebreus, só para vocês entenderem, irmãos, depois que os hebreus saíram do deserto e entraram em Canaã, eles mudaram o estilo de construir casas. No deserto eles faziam tendas, tá? Não era com pedra. E em Canaã eles passaram a construir casas de pedra. Então isso foi uma revolução social entre as famílias. Dessa forma, se tornou muito popular o ofício de construtor e a maneira de construir as casas, ao ponto de até as donas de casas e as crianças saberem o que significava uma pedra angular ou pedra principal, conforme Salmo 118, 22 e Marcos 12 e 10. Então o apóstolo Paulo vem falando sobre a pedra angular e a pedra principal, que é Cristo, para que eles entendessem: opa, estamos seguros. Por quê? Porque no mundo antigo se espalhou. Os judeus disseminaram, e já existia entre os gregos, a construção de pedras, casas de pedras. E eles sabiam que uma casa ela tinha que começar com uma pedra principal. Geralmente essa pedra principal, coloquei uma foto no slide, ela era maior que as demais. Ela era colocada bem na esquina para que a parede pudesse sair do lado direito e depois do lado esquerdo, firmada na pedra principal. Então a pedra principal era a pedra de esquina. E a pedra angular, Rodrigo, o que era a pedra angular? Geralmente eles faziam as portas e portais redondo. Aí eles iam levantando pedras nas laterais e ia arredondando ela. Só que para que essas pedras nas laterais, tanto a lateral direita como a esquerda, elas não caíssem, era colocada uma pedra angular bem no meio. E essa pedra angular, que ficava no meio de todas as pedras, dava sustentação para todas as pedras. Então o povo sabia a importância da pedra de esquina e a importância da pedra angular. E Paulo está dizendo que essa pedra é Cristo. E eles, os gentios, estavam firmados em Cristo, nessa verdade, e era para eles descansarem, pois eles também tinham comunhão com Deus e a amizade de Cristo, fundamentada por essa doutrina que Paulo e os apóstolos disseminaram. Tinha o testemunho dos apóstolos e dos profetas. Isso trouxe consolo para o coração dos irmãos ali em Éfeso. Slide 5, que é a segunda parte da lição. Vamos entender agora o que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Conceito de apóstolos, isso aqui é muito importante, irmãos. A palavra apóstolo vem do grego apóstole e significa enviado. A escolha dos 12 foi seletiva e exclusiva. Como assim? Letra A. Os 12 foram contados, nada mais, nada menos, por Jesus. Está lá em Atos 1:17. Pedro dá testemunho disso. Eles foram contados nesse ministério. Quem contou os 12 quem contou e escolheu foi Cristo. Letra B. Viveram com Jesus e testemunharam sua ressurreição. Pedro fala lá em Atos 1, 21 e 22. Tinha que escolher alguém para ficar no lugar de Judas, porque era um ministério exclusivo. Tá? Os 12 foram escolhidos exclusivamente e não havia como ficar faltando um. E aí eles disseram, vamos escolher alguém para ser contado nesse ministério, porém, alguém que viveu, ele fala, com Jesus
e testemunhou a ressurreição de Jesus. Letra C, Pedro diz que alguém que andou com eles, olha só o critério, desde o batismo de João até a ressurreição, deveria tomar o bispado que Judas se desviou. Está lá em Atos 1, 21, 22 e 25. Letra D, foi o ministério dos 12, foi profetizado no Antigo Testamento. Está lá em Salmo 69, 25, também Salmo 109, 8 e Atos 1 e 20. Claro que lá no Antigo Testamento, ali no Salmo 69 e Salmo 109, não fala dos 12, mas fala que alguém tinha que ocupar o lugar deixado. Então, entende-se que o ministério dos 12 era exclusivo e não poderia ficar faltando um. Então, quando Judas se suicida, aí então Pedro diz, olha, como está escrito, tome outro seu bispado, nós temos que escolher alguém que desde o batismo de João até a ressurreição, que viveu com Jesus, esse alguém seja colocado no lugar de Judas. Por quê? Porque era um ministério exclusivo, em função dos 12. Já vou explicar algo para os irmãos aqui. Letra E. Somente esses 12 desse ministério exclusivo, que está lá em Atos 1, 17 e 25, Pedro fala duas vezes, este ministério, está dando exclusividade ao ministério dos 12, tem os seus nomes gravados nos 12 fundamentos do muro da Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21 e 14. Por que eu estou trazendo essa explicação bem contundente? Por quê? Se alguém perguntar para você hoje, irmão, existe ainda apóstolo nos dias de hoje? Pode dizer com certeza, existe. Existe sim. Existe apóstolos em atividade, homens enviados, apóstolos em função de ser enviado, pregadores e fundadores de igreja. Ainda hoje existe? Existe. Jesus levantou apóstolos, está lá em Efésios 4 e 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Em função, existe. O que é o apóstolo em função? Que foi enviado para pregar o evangelho. Agora, existe apóstolo na mesma posição que os 12? Não, não mais. Por quê? Aquilo foi um ministério exclusivo. Aqueles 12, Pedro fala isso com clareza. Desde o batismo de João até a ressurreição, alguém tem que ocupar esse ministério. E foi um ministério tão exclusivo, porque eles foram eleitos por Jesus, andaram com Jesus, viram a ressurreição de Jesus, e esses 12 que tinha a profecia de não ficar faltando, quando Judas se desviou, alguém tinha que ocupar o lugar de Judas, esses 12 têm os seus nomes escritos lá nos 12 fundamentos do muro da Nova Jerusalém. Por que Deus deu um destaque para esses 12 e não mais existem pessoas em posição igual aos 12? Porque os 12, Deus permitiu que eles andassem com Jesus, vissem a ressurreição de Jesus, fossem escolhidos por Jesus e eles morreram por causa de Jesus. Então Deus, ele separou exclusivamente esses 12. A posição dos 12 que andaram com Cristo, em posição de honra, não existiu mais na face da terra. Então, se alguém perguntar, existe apóstolos hoje? Em função, sim. Na mesma posição que os 12 que andaram com Cristo, não mais. Aí você pode até destacar. Aquela posição foi tão exclusiva que somente aqueles 12 têm seus nomes escritos nos fundamentos do muro da Nova Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso? Tem apóstolos hoje que eles acham que estão no mesmo pé de igualdade em honra que os apóstolos de Cristo. Não. Isso aí pode tirar da cabeça que em posição, igual aqueles 12, não se levantou mais ninguém. É só o nome dos 12 que estão nos fundamentos do muro da Nova Jerusalém. E se alguém nos dias de hoje querer ter a mesma honra, aí você diz assim, então você dê a tua vida como aqueles 12 deram, né? Só teve um que até deu a vida, estava disposto a morrer, mas Jesus disse que ele não ia morrer, foi o apóstolo João, e ele não foi martirizado porque houve um propósito da parte de Deus. Jesus disse, esse não vai morrer. Mas ele deu a vida. Nós temos testemunho da história que o apóstolo João deu a vida para ser martirizado. Então, se alguém hoje querer bater no peito e querer achar que tem a mesma posição de honra que os 12 que andaram com Cristo, aí você diz, então entregue a tua vida e quero ver se você tem coragem
para morrer por amor a Jesus. Vamos ver se ele vai querer ter a mesma coragem. É bem difícil. Mas, meus amados irmãos, apesar de que nós sabemos que existe o espírito de fortaleza que dá coragem para os cristãos hoje darem a vida por amor ao evangelho. Nós sabemos que a cada 5 minutos no mundo, um cristão é martirizado. Então, se precisar morrer, o Espírito Santo vai dar essa coragem. Mas muitos que batem no peito aí, querem a mesma honra que os 12 apóstolos, eu acho que eles não têm essa coragem, não. É bem difícil. Mas, meus amados, vamos para frente. Ficou claro, né? Apóstolo em função existe. Na mesma posição de honra que os 12, não mais. Vamos lá? Vamos para frente. Tópico 2. A doutrina dos apóstolos. Isso aqui também é muito importante, que até hoje tem gente que não sabe qual era a doutrina dos apóstolos. A Bíblia mostra com clareza. Olha só. A igreja foi edificada sobre as principais doutrinas que são: letra A, doutrina do amor a Deus e ao próximo. Isso foi bem ensinado por Jesus e pelos apóstolos. 1 Timóteo 1, 3 ao 6 e Mateus 22, 37 ao 40 e também João 13 e 34. Jesus mesmo diz, olha, eu dou um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros. Então, a doutrina que os apóstolos começaram a ensinar era a doutrina do amor a Deus e o amor ao próximo. E também, letra B, a doutrina da fé em Jesus Cristo. A principal doutrina dos apóstolos era o amor a Deus, ao próximo e a fé em Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 1, 19, 2 e 5, e Romanos 5 e 1 e Efésios 2, 8 e 9. Confere esses textos que você vai ver, principalmente aqui, 1 Timóteo 1, 19 e 2 e 5, Paulo chega a dizer, ó, muitos não estão na doutrina. Não estão. Depois ele vem trazendo a revelação dizendo que não estavam amando, que não estavam crendo em Jesus Cristo, que não acreditavam em Jesus. Então ele deixa claro qual era a doutrina que os apóstolos ensinavam. E aí, é claro, depois que as pessoas se convertiam, e aí vinha o aperfeiçoamento dos cristãos, aí eles se aprofundavam na doutrina da salvação, ensinando a importância da santificação, do espírito, da alma, do corpo, se separando das práticas pecaminosas do mundo. Daí todas as demais doutrinas, ensinamentos dos apóstolos, era para trazer maturidade espiritual aos cristãos. Mas a doutrina fundamental dos apóstolos era amar a Deus, amar o próximo e ter fé em Jesus Cristo. Aleluia! Vamos para frente? Tópico 3. O testemunho dos profetas. Vamos entender algo aqui. O Novo Testamento nos revela que junto aos apóstolos, Paulo estava dando uma segurança para os irmãos. Junto aos apóstolos, Deus também levantou profetas para testemunharem acerca de Cristo e os propósitos de Deus, conforme Efésios 3, 5 e 6. Em outras palavras, era Paulo dizendo assim, olha, vocês tenham tranquilidade, vocês têm intimidade com Deus, Deus mora com vocês, porque os apóstolos testemunharam que Deus abriu a porta de salvação para os gentios e profetas também profetizaram, dando testemunho de que Deus agora, o Paulo fala isso antes, né, derrubou a parede de separação, fazendo um só povo, grego, judeu, gentil, unindo todos em Jesus Cristo. E Paulo tranquiliza o coração dos irmãos dizendo, olha, não só os apóstolos testemunharam isso, mas profetas também, videntes, homens que recebiam revelações do mundo sobrenatural e entregavam, porque naquela época, irmãos, tinha muito vidente, tinha muita pessoa que falava de várias partes, da parte de vários deuses, falavam acerca de revelações que recebiam. E Paulo diz, não, existem os profetas de Cristo. Quando alguém ouviu falar isso em profetas, eles acreditavam muito em profetas, Cristo também tinha os seus profetas? Tinha os seus profetas e tem. E tem. Eu até estava vendo hoje, irmãos, uma profecia, pastor Gesiel Gomes, em 2012, ele pregando nos Gideões, Deus ainda tem profetas. Ele diz assim, olha, se nós não dermos ouvido à voz de Deus e os escândalos por aí, com muitos líderes evangélicos não pararem, Deus vai fechar a porta da liberdade que a igreja tem na República Federativa do Brasil. E ele disse, dentro de 10 anos, se não mudar, Deus vai fechar a porta da liberdade. Passaram-se 8 anos e as igrejas fecharam no Brasil, coisa que nunca aconteceu.
A porta da liberdade fechou. E ainda não voltou, está parcial. Deus falou, porque Deus ainda usa os seus profetas. Esperamos que Deus ele sempre dá sinais de misericórdia, esperamos que aquilo que não estava agradando a Deus se finde. Porque se não se findar, coisas maiores acontecerão, irmãos. Porque quando Deus usa os seus profetas e se cumpre na íntegra, Deus está agindo. E Deus está agindo. E no Antigo e no Novo Testamento, eles acreditavam muito nos profetas. E Paulo diz que havia os profetas de Cristo, que estavam também fortalecendo aquela verdade. Que verdade? Que os judeus e os gentios eram um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia! Terceira parte, edificados para a morada de Deus. Aqui Paulo e a lição vem mostrando com clareza. Qual era o propósito do apóstolo Paulo? Edifício bem ajustado. Uma edificação bem ajustada ficava firme e segura para o propósito da habitação feliz da família. Paulo explica que os cristãos bem ajustados na pedra principal, que é Cristo, se tornam morada de Deus em espírito. Aleluia! Conforme Atos 2, 20 e 21. Então a intenção do apóstolo era confortar o coração dos irmãos para que eles soubessem que não andam sozinhos neste mundo, mas são moradas de Deus em espírito, num edifício bem ajustado, unidos em Cristo e unidos uns aos outros. Aleluia! Se tem uma coisa que Deus ama, é a união do povo de Deus. Por isso que Jesus, na última oração que ele fez, intercedendo grandemente pela igreja antes de morrer na cruz, lá em João capítulo 17, lá no Getsêmani, Jesus ele pede, Pai, que todos sejam um em nós, assim como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Então o grande desejo de Deus é a unidade. E Paulo vem mostrando, vocês são um edifício, bem ajustados em Cristo Jesus. E o segundo tópico, templo santo no Senhor. Aqui tem um segredo, um detalhe importante que nós temos que observar. Essa expressão, no Senhor. A palavra templo, usada por Paulo em Atos 2 e 21, vem do grego naon, tá? E significa recinto interior. Recinto interior. Isso foi uma alusão ao Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote tinha comunhão e intimidade com Deus. A vontade de Deus em Cristo é ter comunhão com todos os cristãos. Quando fala de comunhão, fala de intimidade e amizade, conforme João 17, 21. Notemos que Paulo diz, templo santo no Senhor. Tá? No Senhor. Paulo usa essa expressão, no Senhor. Isso indica que ele está falando dos cristãos e não do templo em Jerusalém. Qual é a diferença? Ele não disse Deus está no templo, mas ele diz o templo está no Senhor. Então ele está falando dos cristãos. Ele não está falando do templo lá em Jerusalém. E isso era um consolo. Vocês estão em Deus. E se vocês estão em Deus, vocês têm intimidade e amizade com Deus. Aleluia! E nós vamos aqui para o terceiro tópico, morada do Altíssimo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Tem hoje crentes e cristãos que andam por aí dizendo que são tristes, andam sozinhos, abandonados, etc. e tal. Uma das maiores verdades que os apóstolos ensinaram é que nós não andamos sozinhos. A Bíblia chega a dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus mora em nós. Olha o que diz o texto. Nos dias de Paulo, a maioria das pessoas sabiam que a expressão morada do Altíssimo se referia à habitação permanente, tá, de Deus no templo de Salomão. Eles conheciam essa expressão, morada do Altíssimo, eles pensavam lá no templo. Portanto, quando Paulo usa essa expressão, ele quis dizer que Deus habita permanentemente naqueles que creem em Jesus Cristo, conforme Efésios 2 e 22. Então, quando Paulo usa essa expressão, morada de Deus, aqui, morada do Altíssimo, que eles eram, eles já associaram, pera lá, morada do Altíssimo, nós estamos acostumados a ouvir os judeus dizer que a morada do Altíssimo é o templo, mas Paulo está dizendo que nós somos morada do Altíssimo. Então isso significa
que Deus está permanentemente, mora conosco. Quando eles ouviam os judeus falando, morada do Altíssimo, eles entendiam que Deus habitava permanentemente lá no templo em Jerusalém. E quando Paulo diz que eles eram morada do Altíssimo, isso trouxe muita alegria para o coração dos irmãos, porque eles passaram a entender, não, Deus tem comunhão conosco, Deus mora permanente em nós. E note, irmãos, que a morada do Altíssimo fala de habitação permanente, não é momentânea, como no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, usava e saía, se retirava e não ficava ali permanentemente nas pessoas. Não, agora Deus mora em nós, habita em nós. A gente anda com Deus, vai para casa com Deus, vai trabalhar com Deus, vai dormir com Deus, levanta com Deus, acorda com Deus. Por quê? Porque Ele mora em nós. Isso é motivo de alegria, irmãos. Você não anda sozinho. Interessante que eu vi um pastor ensinando, e é o Deus Todo-Poderoso morando num vasinho de barro. Daí ele dá um exemplo dizendo assim, é como se você colocasse uma bomba atômica dentro de um ovo. O ovo é algo frágil, né? Mas colocar uma bomba atômica ali e ela permanecer. É o que Deus fez, irmãos. Deus é um poder tremendo. E Ele mora dentro de nós. E Ele, com o seu poder, tornou isso possível. Só Deus maravilhoso, com todo o seu poder, para vir morar dentro de uma casinha tão frágil, né? Mas Ele mora. Aleluia! É uma verdade testemunhada pelos apóstolos, pelos profetas, e isto é uma verdade sólida, fundamentada na pedra fundamental que é Cristo. Aleluia! E a nossa conclusão, olha só, irmãos, fortalecendo tudo que foi dito aqui. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé, conforme o capítulo 4, 12 e 13. O apóstolo Paulo menciona isso em Efésios. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Então, Paulo deixa claro, quando eles ouviram falar de pedra principal, pedra angular, eles sabiam, não, essa é a principal, não pode substituir. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, ou seja, é uma verdade que jamais será tirada. Foi testemunhada pelos apóstolos e pelos profetas. Qual verdade? Que agora todo aquele que crê em Jesus Cristo tem comunhão com Deus e pertence às promessas de Deus, ou faz parte das promessas de Deus. Aleluia! Isso é muita bênção para o coração daqueles que creem em Jesus Cristo. E nós chegamos ao final de mais esta lição. Isso aqui é uma pré-aula. Os irmãos, algumas igrejas já estão tendo escola dominical, outras estão fazendo pela internet, e os irmãos têm mais tempo para se aprofundar. Aqui a gente dá só uma explicada em cada tópico, para os irmãos entenderem a lição, e aí os irmãos vão trazer mais edificação para os seus alunos. Eu agradeço a presença dos irmãos conosco aqui, deixa o teu ok, se inscreva no canal da Igreja de Lages e compartilhe esse vídeo e baixe os slides, e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.